2010, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou uma lei estabelecendo o seguinte, coisa muito simples. Ninguém pode sofrer corte no fornecimento de água ou de eletricidade quando for por dívida esse corte, sem aviso prévio, sem que antes a empresa comunique, olha, houve um problema, você não pagou, não sabemos o que aconteceu, mas daqui a 3 dias ou 5 dias, enfim, o fornecimento será cortado porque nós não registramos aqui o pagamento. Negócio simples. E só para casos em que não houve o pagamento. Não é o sujeito que fez uma ligação clandestina, que não está pagando, está usando o que não é seu, puxou da fiação alheia. Nada disso. E também não é claro quando a empresa é a responsável pelo corte. Algum problema técnico ela deixa de fornecer. Então isso é óbvio. Mas só nos casos em que não houve o pagamento. Tem de avisar antes. E aí, de repente, o atual governador lá da Paraíba insurgiu-se contra essa lei. Isso 14 anos depois. É bom lembrar que a empresa que fornece água, ela tem 99% das ações do governo da Paraíba. Né? E ele resolveu então contestar, dizendo o seguinte: só a União pode tomar essa decisão. Só a União pode legislar a respeito desse assunto. E, portanto, a Assembleia Legislativa não poderia ter feito isso. E a AGU, agora, janeiro de 2024, a AGU apresentou uma manifestação favorável à concessão de medida cautelar nessa ação de inconstitucionalidade, movida pelo governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB, que pediu o reconhecimento de inconstitucionalidade da norma e defendeu que a competência legislativa na concessão de serviços públicos é da União. Perfeito, temos aqui um argumento técnico. Mas o governador do PSB, o Partido Socialista, que nada tem de socialista, nunca foi socialista, não é. Aliás, aqui no Brasil, o Partido Socialista não é socialista, o Partido Liberal não é liberal, o Partido Comunista não é comunista. São marcas de fantasia. Mas ele enxergou a questão financeira da empresa. Chegou ao Supremo. Mas antes de falarmos do Supremo, o governador do PSB deveria, com sua atitude, provocar alguma reação do Carlos Siqueira, presidente do partido, que tem criticado, digamos, a absorção do governo Lula pelo Centrão, por partidos que nada tem a ver com a, em tese, convergência programática entre PT e PSB. E que existe de fato, né? São partidos com espasmos reformistas. Nenhum deles é revolucionário. Nenhum deles quer revolucionar a sociedade brasileira, embora haja quadros que queiram, né? Mas não
Não governam nem o partido. E o Siqueira, ele prega exatamente a ideia de que o governo tem de entender que o governo não é uma frente ampla. A frente ampla foi eleitoral. Foi uma convergência para o objetivo de eleger o Lula, ou para evitar a eleição do Bolsonaro. Cada qual com seus motivos. Mas houve essa convergência. O governo não é uma frente ampla, mas age como tal. E é tudo diluído. Você não vê propósitos firmes, metas inegociáveis, princípios incontornáveis. A ideia de que concessões em certas áreas, em certos assuntos, não podem ser feitas. Mas ele precisa saber, lá com o seu governador, como é que é. Você tem noção do impacto social de algo assim, João Azevedo? Mas chegou ao Supremo. Relatora Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, ela considerou procedente a ação e declarou no seu voto a inconstitucionalidade desses dispositivos da lei estadual, aprovada em 2010 e que entrou em vigência no ano seguinte. O Supremo não ia mexer com isso. O governador foi contra o direito do seu próprio povo. A AGU acompanhou, solidária. E a Carmen votou e foi acompanhada pelo Flávio Dino, pelo Alexandre de Moraes, pelo Dias Toffoli, pelo Zanin, pelo André Mendonça, pelo Fux. Só houve uma divergência. Edson Fachin. Só no voto do Edson Fachin apareceu a divergência. E é simples. Olha, só a União pode legislar sobre isso. Assunto encerrado. Vamos para casa. Vamos para casa. Mas ela cita essa prerrogativa constitucional de estabelecer o regime e as condições da prestação do serviço por concessionárias. Pontuou que os estados têm, atenção, competência legislativa sobre a produção e consumo por dano ao consumidor. No entanto, eventuais conflitos ou superposições de normas federais e estaduais prejudicam a segurança jurídica, porque interferem no equilíbrio econômico de contratos de concessão e afetam os consumidores, os quais suportam elevação de custos. Ela não se ateve à questão constitucional. Isso não é assunto para a Assembleia Legislativa, só a União pode legislar sobre isso. Estamos conversados. Não. Entra a ideia, aquele ponto de vista que está ali adormecido, mas tem sido despertado todas as semanas no Supremo. Não, isso vai interferir nas relações econômicas, no equilíbrio econômico. É um conselho de sábios em economia. Decidem com base em questões fiscais, em questões econômicas. E aí, em relação ao fornecimento de água, Carmen Lúcia diz que ao estabelecer obrigações às concessionárias de fornecimento de água, a lei paraibana interferiu em serviço público de interesse local, de competência dos municípios, ou seja, uma hora é competência da União, eletricidade. Água, competência do município.
podendo afetar o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de que aquelas entidades federadas são concedentes. Fachin divergiu e diz que a repartição de competências, olha que tese interessante, é uma característica fundamental em um Estado federado, para que seja protegida a autonomia de cada um dos seus membros e, por conseguinte, a convivência harmônica entre todas as esferas. João Azevedo contestou a lei e, repito, a Advocacia Geral da União abraçou a reclamação, apresentou esse parecer favorável. E aí vieram todos os votos, todo mundo dizendo que é isso aí, a exceção foi o Fachin. Mas há um ponto aqui elementar. Como a AGU entrou na parada, é porque este assunto chegou à esfera federal. O que fazer então? Só nós podemos garantir esse direito aos cidadãos? Façamos isso. Agora! Preparem um projeto de lei, enviem ao Congresso, conversem com os líderes partidários, conversem com o Pacheco, com o Lira. Quem será contra um direito elementar? Percebam, quando a Carmen fala em equilíbrio econômico, financeiro, e que depois isso pode resultar em contas mais altas, de onde ela tirou isso? Porque ninguém está dizendo que não pode cortar a água e a eletricidade. A lei paraibana não diz isso. É proibido cortar fornecimento de água e de eletricidade. Está simplesmente dizendo que o consumidor, aquele que terá o serviço cortado, aquele que deixará de receber água e eletricidade, ou eletricidade, tem de ser avisado antes. Ele pode ter alguém que usa ali um equipamento que demanda eletricidade, usa equipamento por motivo de saúde. Pode haver uma criança que usa um inalador e aquele inalador demanda ali tomada, eletricidade. E é preciso saber, daqui a 3 dias não vai ter água para tomar banho, para cozinhar, para nada. Vamos dar um jeito. Cadê a conta? Quem não pagou? Ou então, eu adiei porque eu estava apertado, vou dar um jeito de pagar. Você dá o prazo para que a pessoa não sofra. E mais, a realidade, esta, que sempre escapa aos olhares dos gabinetes refrigerados, espaçosos, com mesas fartas. A realidade é que o sujeito, e é o pobre, né? É o pobre. Quando ele sofre o corte, aí ele dá um jeito, às vezes se esqueceu, às vezes não tinha dinheiro na hora, alguém esqueceu de pagar, são várias as possibilidades. Aí ele vai lá e paga. Ele recebe, assim que é quitada a conta, ele recebe de volta água e eletricidade? Não. Não. Se o corte ocorre, aliás, teve aquela lei federal, né, proibindo o corte sexta-feira e feriado. Foi no governo Bolsonaro, inclusive. Porque o que acontecia? O sujeito tinha um corte e um abraço. Vai ficar pelo menos 3 dias. E se tem um feriado na quinta, ele vai ficar ali facilmente 4 dias, talvez 5, dependendo da pressa da empresa em restabelecer o fornecimento. Ele vai ficar 5 dias. E quando essa lei foi aprovada, nem havia esse cuidado. Mas hoje ainda, o sujeito vai lá e paga a conta na segunda, dia útil, não tem feriado naquela semana. Não chega na hora, não. Dependendo do lugar,
dependendo da empresa, do estado, do município, você tem 3, 4 dias. Não, o sistema ainda não registrou. O sistema não registrou ainda. Como não? Imediatamente o pagamento é registrado e entra no sistema. Como o sistema não registrou? Mas essa realidade das ruas, do dia a dia, do cotidiano opressor sobre os pobres, opressor em cada pormenor, isso escapa aos olhares do poder estabelecido, dos grandes gabinetes. Então, o que diz a lei? Não, é só a União. O Fachin está dizendo, não é assim. Eletricidade é só a União, diz a Carmen. Água é o município. Peraí, a empresa é estatal, é do Estado, é estadual, perdão, não é municipal. A maioria dos municípios é abastecida por aquela empresa. E notem, é um princípio que está sendo julgado. Portanto, embora a decisão seja a respeito do caso na Paraíba, da lei paraibana, e que afeta a empresa estadual de água e a empresa estadual de energia, e que foi votada democraticamente em uma Assembleia Legislativa, portanto, pelos representantes estaduais do povo da Paraíba, ela valerá para o país inteiro, essa decisão do Supremo. Onde houver o bom senso, dizendo, para cortar tem de avisar. No município ou no estado, onde alguém teve o bom senso de aprovar isso, é preciso avisar. É um comércio. Você pode quebrar o cara, pode ser um açougue, é uma casa onde alguém que depende disso ou daquilo. E água! Porque sem eletricidade o homem viveu milhares de anos, sem água nunca. Não há vida sem água. E o próprio Supremo, essa obviedade que qualquer um na rua sabe, o Supremo já formalizou. Fornecimento de eletricidade é o fornecimento de um bem essencial. A sociedade moderna, como está desenhada, definida, com seus mecanismos de funcionamento, tem a eletricidade como elemento fundamental para as pessoas. A água é uma obviedade natural, né? A sua importância, a sua vitalidade. Ela carrega a vida. Ela espalha a vida. Para vegetais, para animais e para os humanos. A água é elemento vital. E no funcionamento da sociedade moderna, decidiu o Supremo, a eletricidade é essencial. Tanto que a discussão sobre qual ICMS deve ser cobrado sobre conta de eletricidade, decidiu o Supremo que tem de ser no máximo 18%, porque é produto essencial, serviço essencial. Tá bom. Então que haja uma lei federal. Só a União? Então que haja uma lei federal. Não pode. Não pode cortar sem avisar. O incrível é que não estamos discutindo se pode cortar. Sim, alguém poderia aparecer dizendo, a água não pode cortar. Não pode. A empresa que processe o cara, que cobre na justiça, mas não pode cortar. Alguém poderia sugerir isso. Aí vamos discutir. Não, mas isso vai inviabilizar a empresa. Muita gente não vai pagar. Tá bom. Não é isso que se está discutindo.
Mas o aviso prévio, que inclusive para a empresa, fala, eu aviso, talvez 50% dos avisados paguem antes do limite, da data limite. Alguém que se esqueceu, alguém que finalmente conseguiu uma graninha, alguém que vai sair correndo atrás da grana para não ficar sem água em casa. Mas e a opressão? E a crueldade? Não é? E o prazer de pisar, de oprimir? Isso virou algo inerente ao sistema. A relação das empresas com as pessoas, do Estado com as pessoas, do judiciário com as pessoas, com os pobres, né? Digamos, sejamos claros, com a maioria, imensa maioria, os pobres. Se você tem dinheiro, se você tem influência, se você tem amigos bem postos, né? Isso se resolve rapidamente. O povo não. E aí vem uma lei que diz, avisa o cara, pô. Só isso. Avisa, ó, vai cortar. Aí o governador... Porque o problema do governador não é o amor à letra da Constituição. Não, isso aqui não tá certo, eu acho maravilhoso, mas não tá certo porque é só a União. Não é isso. São as finanças da empresa. Mas que finanças? Você não está deixando de cobrar, você só está avisando que vai cortar e que só vai restabelecer depois que houver o pagamento. Esse aviso, inclusive, pode antecipar a receita. Muita gente corre para pagar. O que explica, então? Se não é essa natureza desenvolvida pelo sistema de poder. A necessidade de manter sempre a espada sobre a cabeça dos pobres. Exclusivamente dos pobres. Isso se reproduz, e às vezes o cara reproduz isso sem saber, sem consciência. Há uma discussão técnica perfeita que o Supremo deve decidir mesmo. Não, gente, isso aqui não pode, é só a União. Tá bom. A AGU entrou na parada, então o governo está ciente. Que se mova. Que se mova. Que apresente imediatamente. Poxa vida, que projeto bom esse que foi aprovado na Paraíba, hein? A Assembleia aprovou há 14 anos, virou lei há 13 anos. Puxa vida. Isso deve ser um direito para todos os brasileiros. Se vai ter corte de água ou de eletricidade, ninguém está falando de TV a cabo. Estamos falando de água e eletricidade. Tem de avisar antes. E não tem a visão do que está em jogo. É um joguinho dentro da mesma sala. Os governos vão mudando, os governadores, inclusive. E uns se dizem representantes das aspirações populares, do povo mais pobre. Uma vez no poder, é sempre a reprodução do mesmo. É sempre a reprodução da opressão, da espada sobre a cabeça dos pobres, do governo da plutocracia. Esse nunca sai do poder, nunca saiu do poder no Brasil. O Brasil teve um caminhão de golpes, mas nunca teve uma revolução. E dia a dia, o que é sugerido, o que é dito às pessoas, o que é demonstrado às pessoas, é que isso é perene. Muda uma coisinha ali, outra colar,
uma reformazinha aqui. Mas o mais simples, banal, que uma Assembleia Legislativa de um Estado muito pobre. Muito pobre. Paraíba, Maranhão, Piauí. Você pega ali renda per capita, PIB interno. O PIB de São Paulo deve ser hoje 30 vezes o da Paraíba. 30 vezes. A renda per capita do Distrito Federal, lá onde decidem todas as coisas, é incomparavelmente maior do que a da Paraíba. E aí a Assembleia de lá fala, ó, é o seguinte, o pessoal está com dificuldade, está tendo muito atraso, estão cortando, está chegando muita reclamação. Pode cortar, mas avisa. Aí o governador, 14 anos depois, diz que, na verdade, foi no ano passado, né? 13 anos depois, este ano houve a manifestação favorável à posição do governador da Advocacia Geral da União. E o Supremo, se tivesse se limitado no voto da relatora a dizer não pode, é só a União, perfeito, não há o que discutir, Constituição é Constituição. Não, começa a debater relações econômicas, vai ficar mais cara a conta. Por quê? Esse caso simples, esquecido ali, quase não relatado, ele traduz muito do que é a vida do brasileiro e dessa opressão permanente do capital sobre o trabalho e do fiel servidor do capital, o Estado, meu caro Ronald Gimenez.